Ela respondeu a pergunta: Júlio, frio aumenta a chance de AVC e explique por que isso acontece. Toda vez que chega esse período frio, começa o debate, ou chega uma frente fria e tal, dos riscos, e aí envolvem cardiovascular, incluindo o AVC, né? Porque ocorre nesses períodos mais frios, a chance de você ter um AVC ser maior, né? E eu vou explicar várias coisas, né? Até paciente, eu tenho um vídeo falando de horário, né? Qual o horário mais comum da pessoa ter AVC, mas vamos agora focar na temperatura, né? Procura na playlist que você encontra esses outros temas, né? AVC e frio. Toda vez que você tem frio, você sente frio, quando o tempo está frio, seu corpo vai fazer uma série de mecanismos para conservar a temperatura. Porque a gente, ser humano, né, funciona a uma temperatura relativamente regular. Então, nossas enzimas, nossas células, eles estão preparados para aquela temperatura. E nosso corpo tem como se fosse um termostato, né, na região do hipotálamo, que está o tempo todo acompanhando o que está acontecendo fora do seu corpo, dentro do seu corpo, e tentando regular essa temperatura. Vou dar exemplo, você começa a correr, está calor, o que é que seu corpo vai fazer? Aumentar suor, uma série de medidas justamente para tentar reduzir sua temperatura interna e não dar problema nas cadeias enzimáticas, das células, tudo isso, né? Quando isso acontece de você, o corpo não conseguir regular, você tem problemas. Por exemplo, quando você está com febre, né, a temperatura sobe, seu corpo tenta regular, você sua e tal, você fica mal, você fica mole, uma série de coisas. A mesma coisa acontece com o frio. Quando a temperatura cai demais, seu corpo vai fazer de tudo para evitar a perda de calor. E aí tem um grande problema quanto a isso, né? Porque quando começa a ter isso, uma das coisas que acontece é ter a vasoconstricção. Então o vaso, ele, como se ele ficasse mais fino, dificulta a chegada de sangue, aumenta a pressão arterial, e uma dessas medidas que acontece, quando geralmente quem tem um AVC ou tem uma chance de ter um infarto, se a pessoa está com vaso, tudo direitinho, não tem problema, mas se a pessoa tem já aterosclerose, problema nos vasos, né, colesterol acumulado naquela parede, né, a artéria, por causa da idade mesmo, já não pulsa também, aquilo pode fechar o vaso e você tem uma isquemia, tem um AVC. Tá bom? A mesma lógica serve para o coração, mas no caso a gente está focando no cérebro. Então é clássico isso no mundo inteiro, não é só no Brasil, que nos períodos frios aumenta a incidência de AVC. Claro, se você não tem fator de risco, você não é obeso, não é diabético, não é hipertenso ou trata todas essas doenças, a chance sua é menor. Mas quem tem esses fatores, né, claramente nesse período de inverno, aumenta a incidência e a chance, tá bom? Espero que tenha ajudado. Qualquer dúvida, deixa aqui que a gente tenta responder.